lindezas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz a peça do candelabro da Bella. Para começar, você vai precisar daquelas velas falsas, tá? Você encontra esse tipo de vela em lojas de armarinhos ou lojas de artesanato. Você vai precisar também de EVA de 5 milímetros. Eu tirei então o diâmetro dessa vela que eu comprei. Ela tem 3,5 cm de largura, mas o diâmetro é diferente, então eu tirei mesmo com o EVA de 5 milímetros. E vai estar aqui os moldes para vocês na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá. Depois que eu tirei então a medida, cortei meu EVA, eu começo a cortar algumas partes nessa peça que são para o desenho do rostinho do meu personagem, tá? Então esses moldes vão estar aí, é só você riscar e cortar com a tesoura ou com o bisturi. Nessa parte do vídeo eu tô cortando a parte da boca, depois eu corto então a parte da bochecha do personagem. Eu colei com cola instantânea, você pode colar com cola de contato, mas eu aconselho cola instantânea aqui, usei a número 1 da Tech Bond, porque você vai pintar e de repente você quer aquecer e a cola de contato ela reage conforme o calor, então a cola instantânea ela não vai reagir e vai ficar bem bacaninha. Aqui nessa parte do vídeo eu tô fazendo a parte do narizinho, tá? E aí é só cortar o molde com a tesoura ou com o bisturi. Cortei ali a parte do nariz e corto também as laterais do narizinho. Vai estar tudo especificado nos moldes, tá bom? E colo com a cola instantânea um do ladinho do outro. Aqui, para fazer a parte de acabamento, eu utilizei tanto a lixa elétrica, tá? Que usei como na função de retífica, porque é para lixar o EVA, ou a retífica profissional, que seria esse trem aqui desse tamanho, que é um pouco pesado e um pouco chatinho de usar. É maravilhoso, mas a lixa de unha dá super conta do recado nessa hora, tá? Então dá pra lixar ali tranquilo, arredondando, tirando as marcações de corte. Aí você repara então que eu encaixo essa vela na peça pra ficar mais fácil na hora de ir colando as outras peças e a peça fica então mais rígida, né? Então fica mais fácil de trabalhar, é uma dica. Colo o narizinho, tá? Centralizado, deixa um espaço ali, ó, daquela região da boca para o nariz, 1 centímetro. Colo 1 centímetro acima, colo o nariz e aí vou colar a parte das bochechas que eu já havia cortado anteriormente, tá? Tudo eu vou colar com a cola instantânea. E de preferência número 1. E de preferência da Tech Bond. Se você não tem tanta habilidade ali pra colar e acha que seria melhor então a cola número 3, ela vai ser mais legal na hora de você encaixar a peça e vai ter um tempinho ali pra você poder mover ela e colar ela realmente no lugar certinho, certo? Nessa parte eu uso a retífica profissional, mas eu acabo desistindo dela no passar do passo a passo aqui. Você vai ver, no passar do passo a passo é bom, né, Joyce Rodrigues? Enfim, você vai ver que eu acabo desistindo porque ela é bem forte mesmo, então ela acaba deixando um acabamento que não é muito suave. Então eu acabo voltando para a lixa de unha para então arredondar melhor, ó, faço a junção de uma peça na outra, então do nariz para a peça que seria a cabeça, na verdade é uma vela, mas vamos chamar de cabeça, eu faço essa junção. Aí na parte do narizinho embaixo eu também vou lixar para arredondar, para ficar bem legal. E depois de tudo isso, depois de lixar, é bacana você usar o soprador térmico para tirar as marcações que ficam ali da lixa, tá? Às vezes pode acontecer de ficar marcadinho que tá lixado, que você lixou, que tá lixado, que você lixou. E aí você usa isso pra dar uma suavizada, tá bom? Na peça e poder fazer então a pintura. Na parte do olho, você repara que eu dei uma aprofundada ali, né? Eu afundei um pouquinho a região dos olhos, onde eu vou pintar de branco e vou colocar aqueles pontinhos, né, do olho, que é o pontinho preto. Eu usei isso, você não precisa fazer, é opcional, mas era pra dar um charme a mais pra peça.
Na parte de cima ali, ó, você repara que para alguns detalhes delicados, eu prefiro usar a lixa elétrica. Então, se você não tem muita habilidade, né, se você também não tem a profissional, a retífica, usa a lixa de unha, que vai te ajudar muito, auxiliar bastante. E essa é só um modelo, é só uma peça que ficou bacana com o acabamento em lixa elétrica, mas tem muita coisa que dá pra fazer. Inclusive tem uma peça aqui, um vídeo anterior de uma peça que eu fiz que eu usei bastante essa lixa elétrica, tá? Depois disso eu uso tinta PVA, tá? Pra pintar de branco, pra pintar de preto, né? Fazer aí os desenhos dos olhos, que mais uma vez vão estar disponíveis pra vocês na descrição desse vídeo. E faço o sombreamento com tinta PVA na parte de cima dos olhos, mas depois eu acabo mesmo me rendendo aos pós tonalizadores aí do Diego Dutra, tá? Você pode fazer sem também muitos efeitos de sombra, porque é uma vela, né? Então só embaixo dos olhinhos eu achei bacana. Depois, para fazer a parte de baixo da boca dele, eu peguei uma bola de isopor de 50 milímetros e medi ali o tamanho que eu precisava para a boca. Então você repara que eu marco ali a região da boquinha e faço um corte na diagonal. Esse corte na diagonal é só para deixar a boquinha dele um pouco mais aberta. Modelo com o EVA na cor amarela, porque como eu vou pintar ele de dourado, a cor mais próxima do dourado é o amarelo. Modelo então com o EVA, fecho essa peça com a cola quente. E depois disso eu vou colocar e aplicar a cola instantânea para fechar essa peça em um outro pedaço de EVA, certo? Aí você repara que deu certinho a medida, ficou proporcional ali ao boneco, o tamanho da boca. Então eu cortei uma faixa de EVA com 1 centímetro de altura e colei em volta dessa bolinha de isopor. E aí uso a lixa para deixar arredondada essas partes, tá? E dar um acabamento melhor para essa parte, não deixar ela quadrada, sim arredondada. E colo com a cola instantânea. Nessa parte não gravei, mas dá pra ver que eu já coloquei um detalhezinho ali na cabeça. Esse detalhe também vai estar no molde, tá? É só um pedacinho de EVA 5mm que eu cortei e colei porque eu havia esquecido que ele tem tipo um pedacinho de cabelo aqui, né? É o que dá pra entender, seria o cabelinho dele, enfim. Depois eu corto então a língua, aqueço o EVA com a prancha para colar a boca ali dentro e faço o acabamento da pintura com a tinta PVA e utilizando os pincéis da Condor, tá? Bom, nessa parte eu começo a construir os detalhes, que é a parte do corpo. Então aqui é meia bolinha de isopor de 35mm. Aí é só modelar, essa parte vocês já viram anteriormente, né? Acabei de fazer, refaço só que na bolinha de 35. Então eu modelo, fecho com a cola quente, depois faço a cola instantânea, uso um outro pedacinho de EVA para fechar essa peça. Nessa parte, nós temos aqui a parte do meio, certo? Parte de cima, parte do meio, bolinha de 35mm, aí você corta um pedacinho de cada lado. E aí faz então a modelagem com o EVA também na cor amarela. Tudo na cor amarela aqui. Aqui só tem amarelo e branco, tá bom? Porque nós vamos pintar essa peça então com a tinta spray da linha metálica da Tec Bond. Eu ia falar metalizada. Fechou a parte de baixo com cola quente, retira o excesso e cola então num outro pedaço de EVA, fechando completamente essa peça.
Bom, aí eu monto só para vocês terem uma ideia daquilo que eu tô fazendo, mas eu já faço o furo então com o palito para colocar o arame galvanizado, tá? Aí eu coloco então a cola quente para segurar esse arame galvanizado. Nessa parte eu utilizo uma bolinha de 80 milímetros, tá? Para fazer a parte de baixo do corpo, mas fica tranquilo que você não vai precisar fazer esse desenho não, tá? Já vai estar no molde para vocês. Mas olha, aqui eu dou uma esculpida ali, retirando o excesso com o estilete, tá? Para deixar mais arredondado. Depois eu venho com a lixa elétrica, né? Para me ajudar ali na questão do acabamento. E aí modelo duas vezes. Primeiro eu modelo um lado, fecho com a cola quente, depois eu modelo o outro lado, fecho também. Só que dessa vez com a cola instantânea. Aí, para fechar essa outra parte, eu vou colando, pegando um auxílio de um palito, né? E vou colocando pouquinha quantidade de cola instantânea e vou fechando essa peça para o acabamento ficar bem bonito, tá? E lembrando também que depois que você fecha a peça dessa forma, você consegue também passar ali a lixa de unha e se livrar dessas emendas. Ali monto as duas peças com a terceira peça. E aqui vai o truque, né? Para deixar essa peça em pé, eu utilizei ali a ponta, o comecinho então da garrafa de 2 litros de um refrigerante. E para modelar o EVA nessa garrafa, o que eu fiz? Eu peguei um pedaço de EVA e coloquei então, apliquei a cola de contato nela, espalhei e esperei então o tempo ideal para começar a modelagem. Para você saber o tempo ideal é o seguinte: quando essa cola você aplica ela no EVA, ela vai estar brilhante e ela vai estar soltando do EVA. Então se você colocar a mão ali, você vai perceber que ela solta no seu dedo, ela vem junto com você. Agora, se você esperar um tempinho, você vai perceber que ela vai ficar opaca, tá? E quando você colocar os dedos, essa cola ela não vai mais sair do EVA, ela vai grudar ali no seu dedo, mas ela não sai, não fica no seu dedo, tá? Você vai sentir que ela tá colante, mas ela não tá soltando do EVA. Esse é o ponto ideal para que você comece a modelagem, ok? Nesse tempo que eu estava esperando essa cola de contato reagir e ficar ali no ponto certo, eu já comecei a montar as outras peças que são bem mais simples, que é a parte do braço, né? Então é meia bolinha de isopor de 50 milímetros para cada lado. Processo que a gente já viu, né? Modelagem em EVA, cola com a cola quente, retira o excesso e fecha então na cola com a cola instantânea. Depois é só você colocar a vela na peça, tá? Vou passar as medidas para vocês juntamente com os moldes. Depois corto mais um pedacinho ali de meio centímetro de altura para fazer o acabamento na lateral, tá? Essa parte é a parte que fica nos braços dele, tá? Então você vai fazer isso 2 vezes. Essa é a hora da modelagem do EVA na parte da garrafa. Reparem que você vai aquecendo aos poucos, vai dando umas esticadinhas na parte ali da garrafa, né? Estica o EVA e vai colando. Quando você aquece o EVA, você vai ativar essa cola, então essa cola começa a colar ali direitinho na garrafa e você consegue então modelar por completo essa parte da garrafa. Fechei com a cola instantânea em um EVA de 5 milímetros, tá? Não vai colocar um EVA de 2 milímetros ali que não vai aguentar. Eu coloquei pedrinhas de aquário para dar sustentação para minha peça, para ela não cair. E o que vai segurar mesmo é esse acabamento com essa tirinha de 1 centímetro de altura por toda a lateral, certo? Aqui cortei mais uma tira de EVA para cobrir a tampa dessa garrafa. E aqui eu retiro um pedacinho na parte de baixo da peça só para encaixar melhor na tampa da garrafa.
colo sim com a cola quente, mas você sabe que isso não segura. Então eu coloco ali uma tirinha com 1 centímetro de altura e vou colando a garrafa e a peça de EVA juntos para fixar, tá bom? Reparem no vídeo como é feito para que vocês não deixem só a cola quente ali segurando essa peça, porque senão não vai rolar. Coloco uma outra tira na parte de baixo e mais uma vez eu vou arredondar utilizando a lixa de unha. Bom, aqui eu fiz uma tirinha de EVA, ela tem a altura de 1,5 cm, vou te dar a largura e também para os braços, vou colocar aqui para vocês a largura para vocês verem o tamanho do braço. Eu tô usando termos simples para vocês entenderem a montagem da peça, tá? Então eu vou usar braços, vou usar cabeças, vou usar esses termos para ficar mais fácil. Aplico a cola quente e aí depois eu coloco a cola instantânea, porque a cola instantânea vai segurar o EVA ali enquanto a cola quente ela não secou ainda, tá? A mesma coisa eu faço na parte do corpo para colar e fazer a junção dos dois lados. Aí o corpo já tá pronto, somente os detalhes é que faltam, então vou colocando esses detalhezinhos aí em volta da minha peça. Uso o bisturi para fazer os cortes no meio, depois aqueço eles com o soprador para dar um efeito bonitinho, tá? Na parte de cima também, depois de colar a parte de detalhes, eu finalizo com uma tirinha com 0,5 centímetro de altura, tá? De EVA. E aí vou colando para dar o acabamento. Essa parte vocês já viram, né? Essa parte eu uso a fita crepe da Tec Bond para isolar a parte branca e depois eu uso a tinta spray da Tec Bond na cor dourada metálica para dar esse efeito, que é sensacional. Só não gravei a aplicação porque aqui eu só tenho esse cenário que tá bem fechado e aí não dá para usar o spray aqui dentro. Então é só você distanciar a sua peça do jato e spray por 15 centímetros, tá? Então distancia e vai ali aplicando o seu spray. Se vocês quiserem, comentem aqui que eu posso gravar um vídeo demonstrativo. Aí eu corro para uma área mais aberta, onde eu consiga mostrar para vocês como se faz, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. A peça não é difícil, é uma peça simples. A questão aqui é acabamento, então capriche na hora de fazer a sua, na hora de fazer o seu acabamento. Use a lixa de unha, tá? Elétrica, que aqui tem a função de retífica, ou então utilize uma retífica como essa daqui para fazer. Claro que essa retífica aqui, além da potência, o valor é bem diferente. Então, para começar, dá para começar com a lixa elétrica tranquilamente, tá bom? Então é isso, não esqueça de me seguir nas redes sociais, em todas elas você me encontra como Joyce Rodrigues Artesanato, isso no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com o mundo! Se inscreva também para dar aquela força, certo? Beijos!